Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema da nossa aula de hoje é Aspectos Gerais da Microbiologia. Bem, a microbiologia estuda os organismos microscópicos e existe um significado dessa palavra microscópicos. Micro significa pequeno, bios, vida, logos, ciência. Nesse sentido, a gente estuda os micro-organismos, esses pequenos indivíduos que desempenham funções específicas no meio ambiente. Eles tanto trazem efeitos maléficos, como também efeitos benéficos para nós seres humanos. E diga-se de passagem, esses indivíduos estão presentes em nossas vidas, estão presentes em várias eras do planeta Terra. A ciência da microbiologia é inteiramente destinada ao estudo dos micro-organismos, principalmente com relação às bactérias, onde nessa imagem nós conseguimos ilustrar uma placa de Petri, onde nós conseguimos visualizar uma colônia de bactérias dispersas em uma placa de Petri. E é através desse tipo de ilustração que os analistas clínicos conseguem avaliar quais espécies de bactérias estão incluídas nessa placa de Petri, para que posteriormente haja algum tipo de diagnóstico clínico laboratorial. É através de utilizações de ferramentas laboratoriais que nós conseguimos visualizar as bactérias, por exemplo, porque elas são seres tão microscópicos que nós só conseguimos visualizar através da microscopia óptica no laboratório. Então, para que vocês consigam ter uma ideia sobre o tamanho da bactéria, nessa imagem nós temos a representação de uma célula vegetal. Reparem, aqui nós temos a parede celular dessa célula vegetal e dentro dessa célula vegetal nós temos algumas estruturas incluídas para que, através disso, nós conseguimos entender mais ou menos o tamanho de cada organismo. Aqui, por exemplo, nós temos a representação de uma bactéria e vocês conseguem entender que o tamanho dela é muito pequenininho em comparação a uma célula vegetal. Já que nessa outra imagem, nós temos aqui a representação de um fungo adentro a uma célula vegetal. É muito maior do que uma bactéria, por exemplo, ela sempre é bem pequenininha. Já aqui nessa outra imagem, nós temos a representação de um protozoário, que já consegue ser bem maior do que um fungo e uma bactéria. Então, através dessa célula vegetal compondo esses organismos, nós conseguimos entender o tamanho de cada um deles e resultando com que a bactéria sempre seja esse organismo pequenininho. Então, do que se trata a microbiologia e por que ela é tão importante de ser estudada? A microbiologia ela é extremamente importante para que nós conseguimos entender sobre os aspectos patogênicos e os aspectos simbióticos benéficos que esses micro-organismos podem desempenhar para nós seres humanos. A ciência deve entender a ecologia microbiana, o local onde esses micro-organismos eles vivem na Terra de maneira específica, como esses micro-organismos eles conseguem se associar e cooperar com outros organismos, como eles também conseguem estar presentes no solo, na água, nos animais e nas plantas, porque o mundo microbiano está completamente disperso. Eles conseguem se adentrar a todos os ambientes, sejam eles extremos, como em larvas de vulcões ou até mesmo nas geleiras ou em qualquer outro tipo de ambiente.
Então, é super importante estudar a microbiologia para que nós conseguimos entender sobre os aspectos patogênicos, sobre como essas bactérias, por exemplo, podem auxiliar na saúde humana e dentre outros. Existem alguns efeitos benéficos que os micro-organismos podem desenvolver para nós seres humanos. Na medicina humana, como na produção de antibióticos, também por meio da agricultura e também na indústria, na produção de vinho, cerveja, queijo, as bactérias e outros micro-organismos são utilizados principalmente na indústria, para a produção de vários alimentos e dentre outros, através dos seus processos de fermentação. Sendo assim, os micro-organismos afetam a vida cotidiana de todos os seres humanos, tanto de forma benéfica como também de forma prejudicial, que a gente vai ver no decorrer dessa aula que existem alguns aspectos maléficos que esses micro-organismos podem desenvolver para nós seres humanos. Então, ainda falando sobre esses efeitos benéficos, os micro-organismos estão relacionados na produção de alimentos, na produção de antibióticos, na produção de álcool através da fermentação, na própria reciclagem de compostos químicos, também como agentes para controle de fitopatógenos, também para a decomposição de herbicidas e inseticidas, e também nós conseguimos desenvolver bactérias modificadas geneticamente para o favorecimento de algum tipo de desenvolvimento científico. Até mesmo, como por exemplo, na produção de insulina humana para aqueles indivíduos que são diabéticos. Já os efeitos danosos das bactérias e desses outros micro-organismos é justamente realizar processos de degradação dos alimentos. Os alimentos são completamente alvo dessas bactérias para fazer a degradação. Por quê? Porque as bactérias elas necessitam sugar de sais, minerais e de alguns nutrientes para que elas consigam realizar as suas colônias. E nessas condições elas acabam realizando a degradação dos alimentos e de outros materiais em geral. Elas também são agentes causadores de doenças em nós seres humanos, em animais e plantas. Muitas plantas acabam morrendo em decorrência da contaminação excessiva de algumas bactérias. Nós também temos outros exemplos de efeitos danosos que as bactérias podem ocasionar para nós seres humanos, como por exemplo a Fascites necrotizante, que é uma bactéria comedora de carne e que, se nós seres humanos não tivermos cuidado, essa bactéria é capaz de fazer com que ela realize necrose tecidual, fazendo com que a gente acabe perdendo ou um braço ou uma perna simplesmente porque essa bactéria realizou a necrose tecidual. Então, a ausência desses micro-organismos, pessoal, favorecem com que a vida superior desses organismos superiores consigam se manter. Os micro-organismos eles desempenham várias funções essenciais para indivíduos de porte maior consigam sobreviver. Sem os micro-organismos, nós, seres humanos, não conseguiríamos sobreviver. Nenhum outro indivíduo conseguiria sobreviver. O próprio oxigênio que nós respiramos é resultado da atividade microbiana. Nós, seres humanos, plantas e animais, estamos intimamente dependentes da atividade microbiana para conseguirmos sobreviver. Então, falando agora das estruturas microbianas, todas as células microbianas possuem membrana citoplasmática e o citoplasma. O que é essas duas estruturas? A membrana plasmática, ela é um componente essencial para as bactérias. É ela que seleciona o que entra e o que sai dessa bactéria. É ela que separa o meio extracelular e intracelular. Já o citoplasma
é um componente aquoso gelatinoso. Nessa imagem, nós conseguimos elucidar com algumas características peculiares das bactérias. Por exemplo, esses filamentos são chamados de fímbrias. Essas fímbrias conseguem garantir com que a bactéria consiga aderir ainda mais à superfície em que ela está inserida. Já a parede celular das bactérias confere para ela uma resistência maior a qualquer eventualidade em que ela esteja sendo exposta. Essa parede celular é uma estrutura relativamente permeável, que ela é localizada exteriormente à membrana plasmática, além de ser uma camada muito mais forte do que a membrana em si. Não é só as células bacterianas que possuem parede celular. As células vegetais também possuem parede celular. Então, os genomas das células procarióticas e eucarióticas são organizadas de maneiras diferentes. Nas células eucarióticas, o DNA ele fica completamente protegido por uma carioteca. E essa carioteca garante uma proteção para o material genético. Já o material genético das bactérias e arqueas não é protegido por absolutamente nada. E o genoma das bactérias e arqueas, elas estão presentes no formato de cromossomo circular fechado. Mas existem ainda alguns procariotos que apresentam um cromossomo linear. A gente também tem outras estruturas nas bactérias que são chamadas de plasmídios. Esses plasmídios garantem com que essas bactérias consigam sobreviver a qualquer tipo de eventualidade danosa para ela. Confere uma resistência, inclusive, a antibióticos. Esse plasmídio é extremamente essencial para que as bactérias consigam sobreviver a momentos mais hostis dentro do organismo de qualquer indivíduo, principalmente para que ela tenha resistência a antibióticos. Então, quantos genes uma célula possui? Vocês já se perguntaram isso? Sabe-se que este número é completamente variado, né? Todo organismo possui uma quantidade específica de genes. Mas, por exemplo, o genoma do modelo bacteriano da E. coli possui um tamanho bastante característico. É um cromossoma circular, único, formado por 4.288 genes. Já as células humanas, por exemplo, contêm 1000 vezes mais material genético do que uma célula bacteriana E. coli. Isso daí dá, em média, cerca de 7 vezes mais genes. Então, as bactérias possuem também algumas outras peculiaridades, algumas características, como, por exemplo, a presença de flagelos. Os flagelos das bactérias garantem com que elas possuam motibilidade, ou seja, elas consigam se afastar de condições desfavoráveis. Elas consigam escapar das células do sistema imunológico, por exemplo, e nessas condições, através do flagelo, elas conseguem se locomover para outros locais do organismo, fazendo com que ela consiga ter oportunidades do seu crescimento, do seu desenvolvimento, dispersão, sobrevivência. Essas bactérias, elas também promovem comunicação uma com a outra. Essas células respondem a sinais químicos no ambiente. Elas ficam emitindo sinais químicos para conseguir se comunicar uma bactéria com a outra. As bactérias, nesse sentido, elas conseguem se comunicar através de sinalizadores químicos. Podem também transferir genes ou aceitar genes oriundos dessas células vizinhas. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Deixem o seu like, comentem aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Se inscrevam aqui no meu canal.
Apertem o botão do sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos e até a próxima videoaula.